Outra razão porque nós nos opomos à MCC, porque todo esse movimento é construído na mentira de que música é neutra, mas também todo esse movimento de MCC é mundana, toda. Fala, você está julgando? Eu não estou julgando, irmãos, eu estou ensinando a palavra de Deus. Se eu não puder falar isso, então eu não posso ensinar a Bíblia. A Bíblia diz em 1 João 2:15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se esse movimento de MCC, irmãos, não é mundano, então eu não sei o que é, eu não posso pregar a Bíblia. É puro mundo. Eu vou provar isso, eu vou mostrar, não o que eu acho, o que eles dizem. Tiago 4:4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o que, irmãos? Inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Romanos 12, versículo 2, e não sede conformados, não deixe o mundo colocar você no molde deles, irmãos, não deixe o mundo te colocar no molde deles, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, e através da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tito 2, 11 e 13 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que a graça de Deus faz? Nos salva, nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Mas essa graça que nos salvou nos ensina o quê? Que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Isso que a graça nos ensina. Sabe, tem um papo hoje em dia, até no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não estou falando da nossa igreja, estou falando do nosso meio, de igrejas do nosso meio, até de pessoas queridas para nós e perto de nós. Eles falam assim, olha, música é difícil, é gozado, música é assim, tem que tomar cuidado, tem que andar perto do Senhor, porque música, sim, tem o errado e tem o certo, e tem uma área aqui no meio que é uma área cinza, que você acha que não é bom, não, irmãos, eu vou mostrar o que eu acho que é certo e o que é errado nesse curso. Eu vou mostrar para os irmãos o que eu acho que é certo e o que é errado, eu não vou me omitir, eu não vou falar assim, jovens, eu vou falar, jovens, isso é errado. Deus sempre falou isso. Nós já falamos de alguém que nos ensinou, supostamente, que agora não é para nós termos mais um muro de separação, mas um grande círculo, né? Então, se alguém está lá naquele canto do círculo, irmão, está ficando muito longe, volta mais para o centro. Não é isso que a Bíblia ensina, não. O povo de Israel pecou contra Deus, foi desobediente porque os sacerdotes, eles não ensinaram o povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é certo e entre o que é errado. Ezequiel 22, versículo 26 diz, e os sacerdotes, ele estava repreendendo, ele ia julgar Israel por isso. Em Ezequiel 22, 26, os sacerdotes violentaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Irmãos, nesse curso de música eu quero mostrar para vocês o que é profano e o que é correto perante o Senhor. Quem é você para... Eu vou mostrar como a música comunica, eu vou mostrar como pessoas usam música, eu vou mostrar que tipos de música nós não devemos usar.
Que tipos de ritmos não devemos usar? Eu vou mostrar por quê. Agora, se a outra pessoa falar, eu discordo, então discorda, mas fala abertamente, eu discordo, eu sou a favor de qualquer tipo de música, então, fala. E se tem uma área cinza, então sai dessa área, vamos ficar aqui, corretos. No branco. Os cantores de MCC, os músicos de MCC, eles falam que toda música é santa. Toda música é pura. Não há nada profano. Eles falam Deus, eles falam isso, com as palavras deles. Deus é o Deus de tudo. Dessa música, essa música pertence a Deus. Isso que eles vão dizer. Mas é uma mentira. Eles usam então, eles são mundanos. Fala, como que você acha que eles são mundanos? Eles usam os ritmos sensuais do mundo. Esse é o primeiro ponto aqui. Eles usam os ritmos sensuais do mundo. Você fala, que tipo de música é música mundana? Como você pode decidir? Eu vou falar bem facilmente como eu sei que tipo de música é mundana. Nós vamos analisar também música, a gente vai poder ver na própria partitura como músicas são usadas, que tipos de música nós devemos evitar, mas é só você observar. Se você não é músico, é só você observar. Nós falamos disso no nosso curso de música. Qual que é o tipo de música que é usado pelo mundo para as suas atividades pecaminosas? É o tipo de música que reflete a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso inclui o quê? Inclui blues, inclui jazz, inclui samba, inclui reggae, inclui rap, inclui qualquer tipo de música de dança moderna, qualquer desses tipos de música que o mundo usa, que é associado com todo tipo de imoralidade, bebedice, drogas. Essa música nós não usamos, irmãos. Eles têm uma frase: sexo, drogas e rock and roll. Por que eles usam essa frase juntos? Porque eles vão juntos, eles andam juntos. Nós já falamos no outro curso, e nós não vamos destacar tanto o backbeat. Vocês lembram que nós falamos no outro curso sobre o backbeat? Qual que é? Tem vários tipos de compasso. Nós vamos dizer, só para lembrar, exemplificar aqui, um compasso de 4 tempos. A forma natural da música que foi por séculos, irmãos, milênios, na nossa cultura ocidental, que foi influenciada pela palavra de Deus pelos séculos, mas naturalmente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 mais forte, 2 mais fraco, 3 um pouco mais forte e o 4 mais fraco. O 1 é o mais forte de todos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? A outra batida que nós falamos, a batida que surgiu do começo dos anos do século de 1900 para frente, junto com toda a imoralidade envolvida, com toda a história que nós não vamos entrar em detalhes, é a batida na peste, que é 1 e 2 e 3 e 4 e 1, inverteu completamente. Enfatiza as batidas 2 e 4. E depois, esses são os componentes desse tipo de música. E tem no 3 tempos também, né? Em vez de 1, 2, 3, é da, enfim. Outra coisa são as síncopes. Síncopes. E isso eu não vou entrar em detalhes agora, mas nós vamos ter uma lição sobre síncopes. É esse que eu vou querer mais enfatizar e vocês vão entender por quê. Tipos de síncopes. Vocês vão entender o que são, como comunicam, como nos afetam. A gente vai estudar sobre isso. E tem outros elementos também, até harmonias. Quem não conhece música, não estuda música, não sabe. Música, irmãos, tem uma cadência, tem cadências harmônicas. Músicas têm um andamento normal e natural, eles terminam de uma forma natural. Cristo me amou, nós cantamos, né? Depois foi seu amor, foi seu poder. Nem sei as palavras, né? Só a música eu sei. Deus transformou. Terminou. Tem uma certa cadência harmônica.
Tudo isso reflete padrões, que a gente falou no outro curso. Padrões bíblicos. Reflete o nosso Criador de várias formas. A gente vai mostrar isso até em síncope. E pessoas até... nós nem vamos entrar nesse assunto, mas até com harmonias. Eles usam harmonias que não se resolvem e outras coisas. Tem muitos elementos de música que não agrada a Deus, e porque atrás desse tipo de música tem filosofias. Nós deixamos isso bem documentado no último curso. Tem filosofias atrás desse tipo de música, e não são bíblicas. Eles usam os sons sensuais do mundo. Eles usam esse tipo de som que Elvis Presley descreveu assim. Quem ouviu falar do Elvis Presley? Ok. É a batida que mexe com você, ele disse. Se você gosta dela e a sente, você é compelido a dançar para ela. É isso que acontece comigo, não consigo evitar. Esse tipo de som que nós estamos dizendo, que eles usam. É o mesmo som que músicos e comentaristas, cientistas sociais descrevem como sexy, uma batida sexy, sensual, sexual. Rock é uma delas. Não as palavras, mas o ritmo, o tipo de batida. Esses tipos de músicas são músicas mundanas. Não é um cântico, hino espiritual, são mundanos mesmo. É aqueles que enfatizam a batida, né, e o ritmo acima da melodia, que é a parte espiritual da música, se vocês lembram bem, do nosso curso de música. Vocês acham, irmãos, que Deus aceita o nosso louvor que é oferecido a Ele, com os mesmos estilos musicais que o mundo, que pagãos usam para as suas práticas imorais? Irmãos, nós esquecemos que Deus é um Deus zeloso, como diz Êxodo 20, versículo 5. Como eu disse, o princípio claro das Escrituras, que devemos apresentar salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor, cantando e salmodiando, fazendo melodia em nosso coração ao Senhor. Então os músicos de MCC, eles emprestam as músicas do mundo, não só emprestam, eles adotam, eles amam, eu vou mostrar isso, as músicas do mundo, e ainda se gabam disso. Não tem nenhum sentido, nenhum sentimento do sagrado, de separação do que é correto ou não. E nós rejeitamos porque são mundanos. Eles não só adotam os estilos sensuais do mundo, mas também eles escutam todo o tipo de rock secular. Vocês acham que por um minuto que esses músicos de MCC não escutam toda a música do mundo? Vocês acham que eles não escutam toda a música do mundo? Eles não só escutam, eles amam essa música. Fala, você está julgando? Não, eles falam isso. Eu posso dar muitas e muitas citações, eles nem tentam esconder. Eles louvam, eles adoram, eles tocam as músicas dos Beatles, de Michael Jackson, dos Rolling Stones. Eles são os ídolos desses músicos cristãos. Eles expressam até o desejo deles de tocar em clubes noturnos e outros ambientes fora da igreja. Eu posso dar muitas citações sobre isso. Ashley Cleveland, não sei se não está dando para ler, né? Ela é uma cantora e compositora muito conhecida, ganhadora de música gospel, né? Ganhadora de Grammy e como cantora de música gospel. Então, aqui, ó, Winning Gospel Singer. Ela ganhou o Grammy como cantora de música gospel, muito conhecida, e nasceu na minha cidade, ó, Knoxville, Tennessee, né? Eles perguntaram uma entrevista para ela, o que você tem no seu celular, que música você está ouvindo? E ela citou músicas só de grupos de rock e grupos mundanos. No show dela, David, pode mostrar para nós, só para você ter uma ideia, e ela é conhecida, irmãos, por evangélicos, por pessoas que se dizem crentes, seguida. Num show dela, ela canta e toca uma música chamada Gimme Shelter, dos Rolling Stones.
Um tributo para os Rolling Stones, dessa Ashley Cleveland. Não sei se alguém ouviu aqui, de Ashley Cleveland, mas ela é bem conhecida no mundo do MCC, seguida, né? Ela é uma das principais vozes do mundo MCC, adorando o Rolling Stones, o grupo anti-Deus, vil, sujo, imoral, ainda tocando as músicas dele. Esse grupo Audio Adrenaline. Jovens, deixa eu falar uma coisa para essa igreja aqui, moças, obrigado pela forma que vocês se vestem e se portam no mundo. Obrigado, moças, por isso. Tem moças aqui que eu admiro, eu respeito pela dignidade que elas têm, pelo amor a Cristo. Mas rapazes, vamos fazer a mesma coisa. Porque as nossas moças devem ser e são modestas e puras, e rapazes, não vamos parecer o mundo, tá? Por favor, parem de parecer o mundo, com suas coisas esquisitas no rosto. É o mundo, gente, que vocês estão imitando. Cabelo e formas de vestir. Rapazes também devem ser corretos na sua maneira de agir e vestir. Amém? Por favor, vamos apoiar as moças e fazer certo também. Mais e mais eu vejo rapazes, até nossos encontros, que parecem isso. Isso é uma forma mundana de se parecer. Esse grupo Adrenaline, eles têm um álbum chamado, CD agora acho que fala, chamado Bloom. Nesse álbum deles, eles são um grupo aqui é uma banda de rock cristão, formado em 1989, bem conhecidos. São conhecidos por música de sucesso em 93, chamado Big House. Eles são eles são a atração principal no festival anual de criacionismo. Eles são um grupo, até tendo um movimento criacionista. Irmão, vou falar uma coisa. Nós cremos na criação, nós usamos materiais de ministérios criacionistas, mas eles estão também envolvidos em ecumenismo e tudo. Irmãos, nós temos que pregar essa palavra aqui, esse livro aqui. Ponto final. Servir a Deus através da nossa igreja, Igreja Batista Manuel. Onde você estiver como membro fiel. Eles incluem nesse álbum deles a música Free Ride, Carona de Graça, do cantor Edgar Winger. Esse Edgar Winger, no CD dele, onde ele canta essa música, ele está vestido de drag queen. Homossexual, né? Vestido disso. E as letras dessa música dizem: você sabe que todas as respostas devem vir de dentro de você. Isso é antibíblico, isso é falso. As respostas, a Bíblia diz: não te estribes pelo seu próprio entendimento. Não siga seu coração pode ser enganoso. Pode ser não, né? Enganoso e perverso. Só Deus o conhece, nós temos que seguir a palavra de Deus. David, pode tocar rapidinho o vídeo 3? Esse é o grupo Audio Adrenaline, super famoso, tocando músicas do Edgar Winger. MCC. Esse é grupos evangélicos de MCC, seguidos por evangélicos para todo lado. Nas suas entrevistas, eu posso citar também, eles
Eles zombam de pregadores que avisam contra rock, por exemplo. Aliás, eu tenho uma entrevista que eles estão zombando de pastores que estão pregando contra ouvir rock secular ainda. Ah, que é isso, né? Eles são antiquados. Eles comentam sobre shows de rock seculares que eles frequentam e apreciam. Eles falam, irmão, se você sabe, alguns aqui, antes de serem salvos, imagino que foram para shows de rock do mundo. São podres, são vis, são anti-Deus. Eles vão para esses shows, esses músicos de MCC, porque como eles estão aprendendo esses estilos e aprendendo a se apresentar igualzinho a esses estilos, eles vão, eles adoram, eles comentam desses shows seculares do mundo. E frequentam e apreciam. Quando a Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Comunicar, participar, estar junto. Esse é um grupo muito famoso, chamado Mercy Me. Inclusive esse grupo aqui é usado por muitas igrejas batistas independentes. Ouvem música desse grupo aqui, Mercy Me. Eles adoram rock secular do mundo, adoram. Eles inclusive apresentam músicas de rock nos seus shows, incluindo uma chamada Jump, por Van Halen. Eles apresentam Thriller, por Michael Jackson, com todas as coreografias e tudo, as danças do Michael Jackson. Eles cantam e apresentam Girls Just Wanna Have Fun, por Cyndi Lauper, entre muitos outros. Essa Mandisa, também cantada, músicas dela cantada por várias igrejas batistas independentes. Ela comentou numa entrevista, quais são as suas influências? O que influenciou a sua música? Foi Whitney Houston, Def Leppard. Quais são os seus músicos favoritos? Beyoncé e Stevie Wonder. Qual que é o seu alvo pessoal? O alvo da vida dela é se encontrar e ser entrevistada na Oprah. Irmãos, se nossos jovens aqui, seus filhos e meus filhos, forem influenciados por esses grupos de MCC, nós não temos maneira de segurá-los. Esse é o caminho que eles vão. Não tem maneira de segurar, não tem mais volta. Ou se a nossa igreja aceita músicas de MCC, não tem maneira de nós falarmos para nossos jovens serem separados do mundo, serem puros e santos para Deus. Será impossível. Eles escutam, eu falei rock secular, eles executam rock secular, eles até usam rock secular na adoração a Deus. Entre aspas, né? Adoração a Deus. Posso dar muitos exemplos disso. Tem uma conferência nacional dos Promise Keepers, guardadores de promessas, que nossa igreja, amém, graças a Deus, nunca participou. Outras igrejas batistas de certos grupos por aí participaram desse Promise Keepers, inclusive um pastor que veio aqui, passou um tempo com a gente, participava, gostava muito desses Promise Keepers, é totalmente ecumênico. O que é ecumênico? É o próximo ponto, eu vou mostrar. E em uma das conferências deles, o Charles Swindoll, ele é um grande nome no movimento ecumênico, né? Charles Swindoll, Chuck Swindoll. Ele entrou no começo da conferência numa motocicleta enquanto a banda de adoração tocava Born to be Wild. David, toca para nós. Born to be Wild. Era um hino rebelde de rock da década de 60. Ele entrou com essa música na conferência seria nosso homens fiéis dos Promise Keepers. Talvez eu vou escrever para o pastor Wilson, né, Shaw, talvez o pastor Larry poderia entrar de moto com essa música na nossa conferência.
É isso que eles fazem, irmão. Igrejas batistas. Não estou falando da primeira igreja batista de Jundiaí, eu estou falando de batistas, os que participavam do Promise Keepers, bíblicas, regulares, e independentes, imagino também, mas não nossa igreja, porque como disse, nós somos independentes, não em nome, mas em prática, nós somos independentes, nós não participamos disso. Numa conferência Heart of David, patrocinado pelo ministério Morning Star, de Rick Joyner. Os irmãos não conhecem esses nomes, mas são bem conhecidos no mundo evangélico. Ele concluiu a conferência com a equipe de louvor cantando I Want to Hold Your Hand, eu quero segurar a sua mão, por a música dos Beatles. A conferência deles terminou com essa música, eu quero segurar a sua mão, pelos Beatles, como se Deus estivesse dizendo isso para crentes, eu quero segurar a sua mão. Eles amam a música do mundo, eles até usam a música do mundo na igreja, como adoração a Deus. Não só o tipo de música, as músicas mesmo. Nessa igreja, bem conhecida também, lá em Columbus, Ohio, da igreja World Harvest, a primeira música, num culto deles que foi tocado, era a música de Van Halen, chamado Jump. Esse foi para começar o culto, para chamar pessoas para adoração. E quando o vocalista dizia jump, todos na congregação pulavam, para começar o culto, irmãos. Esse Van Halen era um dos mais populares grupos de heavy metal da década de 80 e 90. O vocalista principal deles gritou em um concerto em Michigan, no começo do concerto, ele disse, nós estamos reunidos, ele gritou, em celebração de drogas, sexo e rock and roll. Isso que ele disse. Eles pegaram essa música dele e usaram num culto para começar o culto. Jump, todo mundo pulando. E eles têm muitas outras músicas vis e imorais. Essa aqui é uma igreja também conhecida, Granger Community Church. Eu falo, essa daqui, pode ter certeza que igrejas batistas, eles acompanham esses ministérios, porque eles têm lindos cultos, né? O pastor mencionou esses dias de um que ele viu no vídeo, bonito, eles têm todo tipo de tecnologia e projeção, e são mega igrejas bem conhecidas, e seguidas por igrejas, inclusive batistas, todo mundo quer participar disso, né? E ele, olha, tipo a cantata deles, Let It Be Christmas. Então, e aqui embaixo, não dá para ler aí, eu vou ler aqui, a história de Natal, né, contada por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Jorge e Ringo. Os cantores dos Beatles. Hillsong, não dá para ver nada aí, né? Isso aqui é um CD, é uma capa de CD. O contraste está meio esquisito aí, porque na verdade está escrito United aqui, é meio um degradê de cinza, mas aí ficou branco, né? Mas esse Hillsong United, lembre-se desse nome, Hillsong, vai voltar depois, não hoje, vai voltar depois esse nome aí. E outros aqui, Hillsong United, 2014, eles fizeram esse álbum, verdade, chamado The White Album, o álbum branco, por isso está branco assim, né? E eles fizeram esse álbum com um remix de todas as suas músicas mais populares, e eles deram esse nome, The White Album, o álbum branco, em homenagem ao grupo popular de 1968 dos Beatles, que eles fizeram um álbum com esse mesmo nome. Então eles fizeram esse álbum em homenagem aos Beatles. Esse grupo do Hillsong United, irmãos, cantado por igrejas batistas, independentes. Eles falaram assim, no comunicado à imprensa, roubando o seu título, eles roubaram o título dos Beatles, como uma ode, uma homenagem, uma ode, um louvor respeitosa, com indiscutivelmente um dos maiores álbuns, de talvez a maior banda de todos os tempos. E não, certamente não estamos nos comparando o nosso pequeno projeto com os dos The Beatles. Mas somos, no entanto, inspirados pela maneira como eles, como muitos outros artistas ao longo dos anos, foram pioneiros no som da música para gerações, definindo a cultura ao longo do caminho.
Esse é um grupo evangélico, louvando como os Beatles transformaram a sociedade para uma sociedade imoral ante Deus. Os Beatles, inclusive, quando os Beatles fizeram esse álbum, The White Album, quando eles fizeram esse álbum, eles justamente foi na época que eles visitaram o guru hindu e se converteram ao hinduísmo lá na Índia. Estavam bastante envolvidos com drogas alucinógenas. Devia ter sido chamado o álbum endemoniado, isso sim. Os Beatles, irmãos, blasfemaram, eles falaram coisas sobre Jesus Cristo que eu nem quero citar aqui na igreja, nem vou. Zombaram de Deus, zombaram de Cristo, zombaram do Espírito Santo. Na música de John Lennon, God, que ele cantava, ele dizia, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, só acredito em mim, na Yoko, e isso é realidade. Vocês lembram aquela música Imagine, sem céu, sem inferno, sem igrejas? Ele era um ateu anti-Deus, ele era um tolo, né, na verdade. E morreu assassinado, né, e foi para a eternidade, zombando de Deus. E um grupo evangélico louvar uma coisa dessas? Eu tenho muitos outros exemplos. A igreja aqui em Norfolk, eles tocaram o telefone de Lady Gaga, num culto. E o pastor defendeu, e são igrejas conhecidas. Ele disse, eu estou cansado, o pastor disse. Ele é igual o pastor Léo, ele fica zangado. Eu estou cansado, incrivelmente entristecido, que alguns setores da igreja precisam ser negativos, críticos, e ter um espírito de julgamento contra a diva, e qualquer outra coisa que eles não gostam. Outra igreja trocou, eu posso dar o nome, mas não vai fazer muito sentido aqui, são igrejas conhecidas, grandes, tocou a música Symphony para o Diabo, dos Rolling Stones, para um culto de Páscoa de 2011. E naquele mesmo ano, eles tocaram Thriller na igreja, Thriller, de Michael Jackson. Quem já viu aquele Harlem Shake? Na internet, Harlem Shake. Muitas, a faculdade batista, chamada Liberty University, os alunos fizeram isso, colocaram na internet. Centerville University, a escola lá de Saddleback Church, de Rick Warren, a igreja com propósito, eles colocaram os jovens fazendo aquilo com movimentos sensuais, sugestivos, é só você ver o vídeo. E outras igrejas também lá, a grupo de jovens de Bethel Baptist University, lá em Jacksonville, Florida, eles até usaram esse Harlem Shake, a interpretação deles, né, como uma ferramenta de evangelismo. A Bíblia diz, irmãos, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4, mais uma vez, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se isso não é mundo, irmãos, então eu não posso mais ser pregador, pastor da Igreja Batista Manuel, eu não sei mais pregar. Não só eles amam, tocam, seguem os cantores seculares, mas veja só, é só seguir o dinheiro. Eles falam assim, se você quiser descobrir coisas, siga o dinheiro. Siga o dinheiro, eles falam isso até em política. Você quer saber o que alguém defende, porque ele está falando certa coisa? Siga o dinheiro. De onde está vindo o dinheiro dele? Né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, a Bíblia diz. Mas as grandes gravadoras seculares desse mundo são os donos desses grupos de MCC. Olha, deixa eu colocar de outra forma. Esses grupos de MCC pertencem às grandes gravadoras do mundo. A indústria de MCC é uma indústria de $500 bilhões por ano. Vendeu mais do que 50 milhões de álbuns, só em 2001.
Venderam esse movimento MCC vendeu mais do que jazz, mais do que clássico em 2001. Essas músicas e músicos e CDs de MCC são 1/4 da renda das livrarias evangélicas. Você tira isso, vocês vão perder 1/4 da renda deles. Então, agora, vendo isso, obviamente, a maioria das grandes produtoras, dos grandes produtores e distribuidores de MCC pertence agora a empresas seculares. Os mesmos que vendem o Green Day, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Mariah Carey, Spice Girls, Beastie Boys, Pink Floyd, The Rolling Stones, essas mesmas gravadoras são os donos desses grupos de MCC. Inclusive, um cantor bem famoso no mundo MCC, Michael W. Smith, a turnê de adoração dele foi patrocinada por Chevrolet. Muitos exemplos disso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6. Eu vou parar com esse ponto aqui, irmãos. Eu não vou para o próximo ponto hoje. 2 Coríntios 6, 14. O que a Bíblia diz? Alguém lê para nós, por favor. 2 Coríntios 6, 14 a 17. Com a fé, e que concordará entre Cristo material, ou em parte o fiel ou o infiel, e que consenso pelo templo de Deus com o Filho, porque vós sois o templo de Deus vivente, como eu disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como jamais alguém poderia seguir essas claras ordens bíblicas e se unir a um jugo desigual assim com o mundo? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E esses cantores e músicos de MCC pertencem às grandes gravadoras. Eles são mundanos, então, no tipo de música que eles ouvem, seculares e louvam e participam, ainda são controlados por essas grandes gravadoras, mas também no estilo de vida dos músicos, eles são mundanos. Eles amam a música do mundo e eles imitam o estilo do mundo, em sua forma de agir, na sua forma de vestir, de tudo. A filosofia deles é ser como o mundo para ganhar o mundo. Isso não é uma filosofia bíblica. Paulo falou que ele era como bárbaro, sim, mas ele nunca foi contra os princípios da palavra de Deus para ganhar alguém, jamais. Num dos livros que é conhecido como praticamente a Bíblia do movimento MCC, a filosofia desse livro aqui é seguida pela grande maioria dos músicos de MCC e promovida por eles também. É um livro chamado A Gentle Plan to Radically Change Your World, um plano gentil, um plano sutil para radicalmente mudar o seu mundo. Ele diz assim, Bob Briner, nós devemos estar, ele diz, no meio da cultura do mundo, não nas beiradas. Ele diz que nós devemos encorajar nossos filhos e filhas a serem os principais dançarinos em grandes companhias de balé, em vez de achar que é errado ou condenar. Isso que eles dizem nesse livro. Eles usam as mesmas roupas que os cantores seculares usam, apertados, indecentes, estilo unissex. Eles usam o mesmo tipo de cabelo, os homens usam o mesmo tipo de cabelo comprido, que a Bíblia diz que é uma humilhação para o homem, longo, espetado, tatuagens, brincos, qualquer moda que o mundo estiver empurrando, é isso que eles vão estar usando no momento. Eles nunca você vai ver alguém envolvido no mundo de MCC avisando sobre modéstia, pudor e modéstia, nunca. Mundanismo na vestimenta, eles jamais falariam uma coisa dessa. Aliás, eles vão nos xingar por pregar isso, o que a Bíblia diz sobre isso. Os vídeos musicais deles, irmãos, são sensuais. Coloca o vídeo 5.
Esse é um vídeo de Michael W. Smith, que eu acabei de citar, Michael W. Smith. E esse vídeo dele foi foi o primeiro sucesso crossover dele, a primeira música dele que fez sucesso no mundo também. Porque esses mundos de MCC, eles querem também ter sucesso no mundo também, não só nas igrejas. É chamado crossovers. Esse foi o primeiro sucesso que fez no mundo, virou um dos top 5 de um canal de rock. Veja aqui, foi o vídeo que ele fez para promover a música dele. Bem conhecido na música de MCC, Michael W. Smith. The wind is moving, but I am standing still. It's harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason. Por sinal, não era a esposa dele nesse vídeo. Inclusive a esposa dele ficou um pouco ciumenta. E os filhos acharam que devia ter sido a mãe deles fazendo esse vídeo com ele. De forma sensual, apelando para o mundo mesmo, supostamente cantando sobre Deus. Alguns irmãos já leram esse livro aqui, Confissões do Ministro de Louvor. Quem leu esse livro aqui já? Por Dan Lucarini. Ele era envolvido, ele era um ministro de louvor nesse mundo de MCC. Ele escreveu assim, vou ler na página 68, ele disse: quando você combina o dançar sensual com vestes indecentes das mulheres na plataforma, está colocando uma grande pedra de tropeço em frente dos homens da igreja. E é verdade. Esses grupos eu entrei numa igreja sem querer uma vez, que tem esses grupos de louvor, mulheres indecentemente vestidas na frente, dançando, rebolando, dos dois lados. E qualquer homem mesmo um homem que ama ao Senhor, é uma tentação, ele está tentando atrair por sensualidade. Jovens, nem se fala. Ele descrevia, esse Dan Lucarini, que estava envolvido nesse mundo, ele descreveu a influência mundana que até os músicos de MCC mais conservadores, até os mais conservadores têm sobre os crentes. Vou ler aqui só uma parte aqui na página 118, ele disse: eles estavam tentando não entrar profundamente nesse movimento, ele tentou pegar os mais conservadores desse movimento. Levamos os jovens a concertos realizados por músicos populares da MCC. Esses não eram músicos de heavy metal ou hip hop, eram músicos que se encaixavam entre os dois estilos e pareciam ser bons exemplos. No entanto, percebemos que os artistas, talvez pressionados por suas gravadoras, a quais eles pertencem, imitavam os artistas seculares na música, na técnica de apresentação, roupas, penteado e propaganda de seus produtos. Tudo parecia contribuir para ganhar dinheiro, conquistando mais fãs. Os pobres adolescentes eram manipulados da mesma maneira como se estivessem ouvindo seus ídolos mundanos. E de pular deles para aqueles é a mesma coisa. Eram atraídos por melodias agradáveis e ritmos moderados que os músicos tocavam no início de sua carreira. Todavia, os músicos sempre avançavam para um estilo de música mais agressiva, com ritmos de rock mais acentuado e mais pesado. Eu vou falar sobre esses ritmos menos acentuados, a gente vai falar sobre isso no futuro. Acompanhado por um estilo de vida e uma imagem pessoal que combinavam com essa mudança. E os adolescentes seguiam seus ídolos. Os artistas da MCC tornaram-se exemplos de vários tipos de imoralidade: vestes indecentes, imagem de rebeldia, garotas apaixonadas impropriamente por homens casados, interesses imorais de rapazes pelas artistas sensuais. E esse no mundo MCC, cristã, evangélico.
Eles usam não só as roupas do mundo, a imagem do mundo, a moda do mundo, o estilo do mundo, mas até a linguagem do mundo, irmãos. Eles falam palavrões e defendem ainda falar palavrões. Eu tenho prova após prova disso. Esse Keith Wells, do grupo Rock Salt, ele disse: parece que algumas das nossas bandas de metal cristão que estão produzindo demos agora pensam que eles precisam falar palavrões a fim de transmitir a sua mensagem. A Amy Grant, quem já ouviu falar de Amy Grant? Okay? Ela disse: eu tenho um senso saudável do certo e errado, mas às vezes, por exemplo, usar alguma palavra indecente como exclamação entre amigos pode ser bom para uma boa risada. Eu tenho muitos outros exemplos que eu não vou dar aqui. Eles falam palavrões até em entrevistas. Esse grupo aqui do Cliff Young, olha o estilo deles, do grupo, o Cliff Young é o vocalista principal do grupo Caedmon Call. Em uma entrevista, ele disse que uma de suas cantoras prediletas era Alanis Morissette. E daí nessa entrevista, esse Young, ele zombou de um pregador que avisou que músicos cristãos não devem escutar rock secular, vil como esse. Só essa Morissette que ele disse que é fã dela, a revista Rolling Stones descreve a música dela como, eu cito, documentação sem censura de seus antigos tormentos psicossexuais como menina católica. Essa Morissette admite que era sexualmente ativa desde criança, disposta a dormir com mulheres, ela disse, tinha uma boca suja, anti-Deus. Porém, esse cantor, Cliff Young, MCC, disse: eu preferiria ouvir alguém que é honesto e aberto como ela, que fala palavrões em suas músicas, do que alguém que só mantém uma fachada e escreve música para conseguir sucesso. Isso que ele disse. Quem disse que nós temos que fazer uma escolha tão ridícula assim? Ou você vai ver alguém que fala palavrão, ou alguém que é falso. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo na nossa vida para promover a edificação, amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavrões não se encaixam nisso, irmãos. Nós cantamos hoje de manhã: tudo que fomos fazer, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Depois de usar palavrões em uma entrevista, Charlie Daniels, que é cantor de música country MCC, ele argumentou que, eu vou citar ele: cristãos não devem abandonar músicos só porque usam palavrões ou insinuações sexuais. Esse é um cantor de MCC. Isso é um conselho, irmãos, totalmente errado, antibíblico. A Bíblia diz em Romanos 16, 19, mas nós não devemos saber dessas coisas. A Bíblia fala assim: quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Irmãos, a gente não precisa ficar rolando na lama para entender as coisas, tá? Sábios no bem, simples no mal. Isso que nós devemos ser. Tito 2:8 diz que nós devemos ter linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Efésios 4:29 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 3:8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Eles falam palavrão, acham legal pessoas que falam palavrões. Eles assistem e comentam e promovem filmes de classificação R, que são filmes que têm sexo, palavrões, sujeira. Essa Ashley Cleveland que nós tocamos lá antes, eu não vou falar mais sobre ela, mas os dois filmes que ela gostou mais, né? Um é o Good Will Hunting, o outro Ou Tudo ou Nada. Um filme britânico, esse segundo aqui, os dois são de classificação R, porque tem, se você olhar lá na revisão dos filmes, tem nudez, vulgaridade, palavrões.
E nesse segundo filme, esses homens, eles perderam o emprego, então eles viraram strippers, fazendo striptease desse filme. E ela achou tão engraçado, ela ficou imaginando o marido dela com os amigos dele tendo que fazer isso. Ela disse para ela, foi um pensamento hilariante. E ela comentando, essa é uma cantora evangélica, irmãos. Eu vou falar outra coisa, está cheio de infidelidade, imoralidade no meio deles, é comum. Escândalos e sujeira entre eles é natural. Eu posso dar muitos exemplos. São exemplos famosos. Se alguém estivesse nesse mundo, saberia. Steve Archer, Steve Camp, Bob Carlyle, Ralph Carmichael, Mark Davis, The Rays, Michael English, Amy Grant, Tom Howard. Eu não vou ler todos. Tem uma lista enorme aqui. Randy Thomas, Greg Waltz de Petra. Enfim. Essa Sandy Patty, quem conhece também? Sandy Patty, quem já ouviu falar? Sandy Patty, bem famosa. Ela mesma admitiu, traindo o marido dela 2 vezes antes de se divorciar, enfim. Mas eu estou falando assim, mas qual o problema? Isso é quando eles estão envolvidos, não foi o passado deles antes de Cristo, isso é quando eles estavam envolvidos no mundo de MCC, isso é quando eles estavam cantando em igrejas e espalhando essa mensagem para todo mundo, eles estavam vivendo essa vida, e ainda estão vivendo essa vida. Homossexualidade, e eu terminei aqui, é meu último versículo, também está ficando cada vez mais comum, e esse é um ponto à parte. Eu vou mostrar que eles promovem, e muitos são homossexuais nesse meio MCC, isso vai ficar para o próximo ponto. Irmãos, fala assim, esse foi um curso, não, mas isso foi para a nossa igreja também. Mundanismo é algo muito sério. Vai destruir a nossa igreja. A Bíblia chama de um fermento, vai destruir nosso lar, vai destruir nossas famílias, nossos jovens, nossas crianças. Nós temos que combater o mundanismo. E o grupo de MCC é extremamente mundano. Vamos terminar com Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você se surpreende porque nós somos contra o movimento de MCC? Mas não terminei ainda.